Hoje a gente vai analisar uma estrutura mental antiga, um verdadeiro código, sabe? Projetado para manter o controle absoluto diante de qualquer tipo de provocação. Pense nisso como um manual para o domínio interno. Imagina só a cena. Uma provocação em público. De repente, todos os olhares se voltam, um silêncio pesado toma conta do ambiente e todo mundo fica esperando uma reação. Dá para sentir o impulso subindo, o corpo esquentando, a mente gritando: responde agora. E então, a reação vem. Naquele exato segundo, o jogo foi perdido. E essa é a pergunta central, né? Por que será que em momentos de provocação a reação instintiva deixa aquela sensação de que a gente perdeu algo valioso? E por que algumas pessoas parecem simplesmente intocáveis, enquanto outras são desmontadas com uma facilidade incrível? Vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender que toda provocação não é bem um ataque, é mais uma armadilha, um jogo psicológico e muito bem calculado. E olha, essa ideia não é nada nova. Marco Aurélio, o imperador filósofo, já nos entregava um manual. O poder não está em controlar o que acontece do lado de fora, mas sim em como a gente escolhe processar tudo isso aqui dentro. Isso não é só uma frase filosófica, não, é um princípio operacional. Então, o ponto crucial é este aqui. Uma provocação é uma oferta invisível. O provocador quer tirar a pessoa do seu centro, do seu eixo. Ele quer que a calma seja trocada por uma reação impulsiva. E no momento em que essa oferta é aceita, o controle deixa de ser nosso. Mas por que essa armadilha é tão eficaz? O que acontece dentro da gente que nos faz cair nela de novo e de novo? Vamos dar uma olhada na mecânica interna da reação. A verdade é um pouco desconfortável. A provocação não busca um diálogo racional, de jeito nenhum. Ela é direcionada a um único ponto fraco, o ego. O objetivo é despertar uma reação emocional, não uma reflexão lógica. A provocação mira exatamente nos pontos de pressão do ego, a imagem que se tem de si, a necessidade de ser visto como forte ou correto e o medo de parecer fraco. Quanto maior a necessidade de provar algum valor, mais rápida e certeira é a reação. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, ele simplesmente desmonta a ideia de que o outro tem poder sobre nós. A irritação não vem das palavras do outro, mas sim da interpretação que a gente dá para elas. O poder, no fim das contas, sempre esteve aqui, dentro. Ok, entendemos o problema. Agora, vamos para a solução. O estoicismo nos oferece um código prático, um protocolo de 3 princípios para manter o domínio em qualquer situação. Esses são os 3 pilares. E não são só ideias, são ações. Um silêncio consciente, estratégico. Uma análise fria para separar o que aconteceu do que a gente pensa que aconteceu. E, por fim, a decisão de não gastar energia, que é finita, com joguinhos pequenos. Agora, o que é realmente interessante aqui é a clareza dessa distinção. Palavras foram ditas, isso é um fato. Meu caráter foi atacado, isso é uma narrativa que a nossa mente cria. O estoico simplesmente corta essa narrativa, neutralizando a reação antes mesmo que ela se forme. E isso redefine o silêncio. A gente aprendeu que ficar em silêncio é perder. Mas no código estoico, o silêncio é uma arma. É a recusa consciente de entrar no jogo do outro. Quando não há resposta, a tensão muda de lado e o controle permanece com quem deveria. Vamos agora para um nível mais avançado. Não se trata só de se defender de provocações, mas de alcançar um estado onde elas se tornam irrelevantes. Isso é soberania. E essa comparação aqui ilustra a diferença de forma brilhante. Muita gente tenta suprimir a raiva, sabe? Empurrar para baixo, o que é uma luta constante. Já o domínio estoico é diferente. É ter a clareza de observar a emoção surgir, reconhecê-la e simplesmente não agir com base nela. Esse é o campo de batalha e também o território da liberdade. A provocação é o estímulo. A reação impulsiva é a resposta padrão. O estoico aprende a viver nesse pequeno espaço que existe entre os dois. E é exatamente nesse espaço que reside todo o poder. Esses são os princípios que constroem a soberania. É entender que a pessoa não é a raiva que sente. É tratar a própria energia como um bem precioso e perceber que a verdadeira autoridade não vem do barulho, mas da coerência interna. Tá, e qual é o resultado prático de aplicar esse código no mundo real? Como é que isso muda as interações do dia a dia? A dinâmica de poder se inverte completamente. Quem reage demais
vira entretenimento. Quem se controla vira referência. A calma se torna o centro da interação. E o mundo começa a se ajustar a esse centro e não o contrário. No fim das contas, é disso que se trata. Não é preciso se justificar, se explicar ou responder à altura. O respeito duradouro não nasce do que se diz em um momento de fúria, mas da constância de uma postura inabalável. E assim a gente chega à pergunta final, a que realmente importa. Depois de tudo isso, a questão permanece. Quem é que tem de fato o controle? Porque a partir do momento que se entende este código, a resposta a essa pergunta passa a ser uma escolha pessoal.